Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto muito rico, o capítulo 27 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, claro, mas esse capítulo tem umas sacadas bem específicas. Oi, sim, é um material fascinante mesmo. E para quem talvez não conheça, né, a premissa do livro é essa. São cartas de um demônio mais velho, o Fitafuso, para o sobrinho aprendiz Vermibile, ensinando como tentar um humano que eles chamam de paciente. É uma inversão total de perspectiva sobre tentação, espiritualidade. Uma inversão genial, aliás. Total. E aqui no capítulo 27, o Fitafuso está meio decepcionado com Vermibile. O paciente se apaixonou, está passando por um momento novo e, ao mesmo tempo, parece que a vida de oração dele está meio complicada. O Fitafuso vê isso e enxerga riscos, mas também oportunidades. Vamos dar uma olhada nesses conselhos do diabo. Vamos sim. E o mais incrível nesse capítulo, eu acho, é justamente a estratégia. Não é sobre tentações grosseiras, sabe? É pegar algo bom, tipo o amor que surgiu, ou um ato de fé como a oração, e achar jeitos de distorcer. Bem sutilmente. É psicológico. Muito. A ideia é confundir o humano sem que ele nem note a manipulação. É quase uma aula sobre a fineza da coisa. E a carta já começa com o Fitafuso dando uma bronca, né? Criticando um erro do Vermibile que ele acha grave. Parece que o paciente começou a notar as próprias distrações na hora de rezar. Isso. Isso já não era bom para eles, mas o pior, na visão do Fitafuso, foi que o paciente começou a rezar sobre essas distrações. Por que isso seria tão ruim para a causa deles? Não parece até positivo o cara tentando melhorar? Pra nossa lógica parece, né? Mas a lógica demoníaca é outra. Fitafuso explica que o ideal mesmo teria sido fazer o paciente lutar contra as distrações só na força de vontade. Tentar limpar a mente sozinho, sabe? Sem levar o problema pro inimigo, que é como eles chamam Deus. Ah, entendi. O ponto crucial para eles é que qualquer coisa mesmo, até confessar um pecado ou, nesse caso, admitir uma dificuldade na oração, se isso leva o humano a se voltar para Deus, para eles é uma derrota. A longo prazo, é claro. Então, ao transformar a distração em assunto de oração, o paciente estava, na verdade, fortalecendo o laço com Deus, usando a própria falha como ponte. Exatamente. Era o oposto do que o Vermibile deveria ter feito. A estratégia dele seria melhor se o humano ficasse frustrado, se sentindo culpado, incapaz, talvez até desistisse de orar achando muito difícil ou que orar é só um exercício mental. Faz sentido. Levar o problema para Deus transforma a falha num ponto de contato. É um paradoxo que o Lewis explora muito bem. A humildade de reconhecer a dificuldade é mais valiosa do que o orgulho de tentar resolver sozinho. E aí a coisa complica. Ou melhor, ganha uma nova camada que o Fitafuso quer usar. O paciente se apaixona. Isso traz um desejo novo por felicidade aqui na Terra. Vontade de que as coisas deem certo, né? Futuro a dois. Sim, um futuro terreno. E com a guerra rolando no cenário do livro, essa felicidade parece muito frágil. Aí ele começa a rezar com mais urgência, pedindo segurança, proteção. Como que o Fitafuso vê uma oportunidade nisso? Parece tão natural rezar por essas coisas. Para Fitafuso, essa urgência toda, esse foco em resultados aqui e agora, é a brecha perfeita. A oportunidade não é fazer ele parar de rezar de vez, seria muito óbvio, talvez. Mas é introduzir o que ele chama de dificuldades intelectuais. Sobre a própria oração, a natureza dela, se funciona ou não, aí a manipulação fica mais sofisticada. E como ele sugere fazer isso? Qual a primeira tática? A primeira é promover uma espécie de falsa espiritualidade. A ideia sutil que ele quer plantar é que a verdadeira oração, a mais elevada, digamos assim, é só louvor, adoração, uma comunhão meio abstrata com Deus. Ah, tipo... Já as orações de súplica, pedir coisas concretas, sabe? Proteção, pão, cura, ajuda num problema, isso seria uma forma mais baixa, quase egoísta, materialista. Menos espiritual. Nossa, isso é muito astuto. Porque mexe com um certo orgulho espiritual, né? A pessoa pode até se sentir mais evoluída por não ficar incomodando Deus com pedidos mundanos. Exato. Só que, como o próprio Fitafuso lembra, quase com desprezo, o inimigo mandou pedir o pão de cada dia, perdão, livramento do mal,
coisas bem concretas. Exatamente. É uma tentativa de levar a desobediência direta, mas disfarçada de elevação espiritual. Se o paciente compra essa ideia, ele pode começar a se policiar. Ah, não vou pedir isso, é muito terreno. Acaba se afastando daquela relação de dependência, de confiança de filho, que a oração de pedir, na visão cristã, deveria criar. Mas Fitafuso é um estrategista, né? Ele sabe que talvez o paciente continue pedindo por obediência, por hábito. Então ele tem um plano B, certo? Algo para minar a crença de que essas orações funcionam. Sim, aí vem a famosa armadilha do cara ou coroa. É um argumento montado para fazer a oração de pedir parecer inútil, não importa o que aconteça. Funciona assim: o paciente reza por algo específico, vamos dizer, segurança para alguém na guerra. Se a pessoa não fica segura... A prova de que não funcionou. Isso. A sugestão na mente dele é, tá vendo? Rezar não adiantou, pedir não funciona. Essa é a parte fácil da armadilha. Ok. E se a pessoa fica segura? Se o pedido é atendido, como funciona aí? Aí entra outra face da moeda. Se o pedido é atendido, a sugestão é fazer o paciente focar só nas causas naturais. Ele ficou seguro porque a trincheira era boa. Ou o ataque desviou por causa do vento. Ou a bomba falhou. A mente é levada a concluir que aquilo ia acontecer de qualquer jeito, com ou sem oração. Entendi. Caramba. Então não importa o resultado. Se falha, a oração é inútil. Se acerta, a oração era desnecessária. De qualquer forma, a fé na resposta de Deus aos pedidos vai sendo corroída. É uma lógica que se fecha nela mesma. Perverso. Perversamente eficaz. E o que torna isso tão pegajoso, segundo Fitafuso, é a forma como nós humanos percebemos o tempo. Ele diz que a gente tende a tratar o tempo linear, passado, presente e futuro, como se fosse a realidade última, a estrutura de tudo. E a gente projeta isso em Deus. Como assim? Como essa nossa visão do tempo nos deixa vulnerável a essa lógica do cara ou coroa? A ideia de que a nossa oração hoje possa influenciar algo amanhã fica confusa. Aparecem aqueles dilemas, né? Mas se Deus já sabe o futuro, então tá tudo escrito, minha oração não muda nada. Ou então, se o evento futuro já tem uma cadeia de causas físicas desde a criação, como é que a minha oração hoje entra aí e muda alguma coisa? São dúvidas reais que muita gente tem mesmo quando pensa sobre oração, providência divina. Como é que o Fitafuso, ou Lewis, né, falando por ele, aborda isso? Fitafuso apresenta uma visão que, de fato, ecoa pensadores antigos, como Boécio, que você mencionou. A ideia-chave é que Deus não existe dentro do tempo como nós. Ele está na eternidade. E eternidade não é só tempo infinito. É um estado fora do tempo, um agora constante, que abrange toda a nossa linha do tempo. Então, Deus não prevê o futuro como quem adivinha o que vai acontecer. Ele vê nossas ações acontecendo no seu presente eterno. Certo. Tenta explicar um pouco melhor essa ideia do presente eterno. Aquela analogia do filme ajuda? A analogia do filme pode ajudar, mas com cuidado. Imagina a sua vida como um filme. Para você, viver na cena atual, existe o passado, o que já foi, o presente e o futuro, o que virá. Para Deus, na eternidade, seria como ter o rolo inteiro do filme ali, disponível de uma vez. Ele vê o começo, o meio, o fim, ele vê você tomando sua decisão livre no minuto 15 e a consequência no minuto 80. Tudo no agora dele. Então o fato de ele ver minhas escolhas futuras não quer dizer que foi ele que causou a escolha, ou que eu não fui livre. Exatamente. Ver alguém fazer algo livremente não tira a liberdade da pessoa. É como se eu estivesse vendo de cima você decidir numa esquina se vai para a esquerda ou direita. Eu saber o que você escolheu não forçou a sua escolha. Deus, nesse modelo, observa nossas ações livres acontecendo, em toda a linha do tempo, que para ele é presente. A dificuldade é nossa de conceber essa realidade fora do tempo. E como isso se liga com a oração? Como a minha oração hoje pode influenciar o amanhã nesse esquema? É a ideia aqui. Nesse presente eterno, Deus tece a realidade, levando em conta tudo, inclusive as orações que ele vê você fazendo livremente em vários pontos da sua história. Sua oração de hoje
pode ser um dos fios que ele usa para harmonizar os eventos de amanhã. Não como uma reação no tempo dele, mas como parte do padrão eterno que ele estabelece ou permite. É um mistério, claro. E está ligado, como o Fitafos admite com desdém, à ideia do amor divino e ao respeito pelo nosso livre-arbítrio. É um conceito bem denso. Exige mesmo um esforço para sair da nossa caixinha do tempo linear. E o Fitafos parece saber disso, porque ele meio que acalma o Vermebili, dizendo que, alguns antigos como Boécios falaram disso, mas hoje em dia não precisa se preocupar tanto. Por quê? Ele fala de outra coisa aqui, o tal do ponto de vista histórico. O que é isso? O ponto de vista histórico. Essa é uma das críticas culturais mais afiadas do Lewis no livro, eu acho. Ele descreve uma mentalidade muito comum no meio acadêmico, intelectual, que muda o jeito como a gente lê textos antigos, ideias do passado. Muda como? Qual é o problema que ele vê nessa abordagem? Ele diz que o estudioso moderno, quando pega um autor antigo, um filósofo, um teólogo, um poeta, ele tende a não fazer mais a pergunta fundamental. Isso que ele está dizendo é verdade. Isso pode me ensinar algo hoje? O foco muda para outras questões. Que tipo de questões? Perguntas tipo, quem influenciou esse autor? Como essa ideia se encaixa na época dele? Isso é de que fase do pensamento dele? É coerente com o resto da obra? Qual foi o impacto histórico disso? Quem veio depois e criticou ou seguiu? O que os estudos mais recentes dizem sobre ele? Entendi. São perguntas válidas, importantes para a história, para o contexto. Mas qual é o problema nisso, na visão do Fitafuso? O problema, pensando na busca por sabedoria, e que é ótimo para os demônios, é que essa abordagem pode acabar vacinando o leitor, imunizando contra a chance de ser desafiado ou ensinado diretamente pelo texto. O foco vira entender o autor como um produto do tempo dele, analisar, contextualizar, criticar, mas não necessariamente aprender com ele, no sentido de achar verdades para a própria vida. É como se o texto antigo virasse peça de museu. Interessante de olhar, catalogar, mas não algo vivo, que fala com a gente hoje. Exatamente essa a ideia. Tratar um pensador do passado como fonte de verdade para hoje acaba sendo visto como ingenuidade, falta de rigor histórico, crítico. A preocupação não é mais se a ideia é verdadeira ou falsa, mas de onde ela veio, como se desenvolveu, quem a recebeu. Luiz não está dizendo que história não importa, claro, mas que quando ela vira o único jeito de ler, pode bloquear a sabedoria que atravessa o tempo. E qual a consequência disso para a estratégia do Fitafuso? A consequência, que Fitafuso adora, é isolar gerações umas das outras. Se a sabedoria do passado é só um objeto de estudo histórico e não em diálogo sobre verdades que continuam valendo, então cada época nova fica mais fácil de cair nos mesmos erros, nas mesmas modas intelectuais ou morais que talvez outras gerações já tivessem superado. Impede a correção mútua entre os séculos, sabe? Isso me lembra como às vezes a gente descarta ideias só porque são velhas, sem nem discutir o argumento, ou como a gente fica preso nas nossas bolhas de pensamento atuais. Sem dúvida. Essa crítica do Lewis, lá dos anos 40, parece muito atual, né? O paradoxo que Fitafuso aponta é que um grande estudioso, craque em história e contexto, pode acabar absorvendo tão pouca sabedoria prática dos clássicos quanto alguém que nem sabe que eles existem. A conexão vital se perde. O passado vira só um paciente na mesa de autópsia histórica. Certo. Bom, vamos tentar amarrar o que a gente viu nessa exploração do capítulo 27. Fitafuso mostra umas táticas bem psicológicas, né? Sutis. Primeiro, como usar até o amor, algo bom, para gerar ansiedade e daí atacar a oração. Sim, e as duas frentes contra a oração de pedir. Tentar rebaixá-la, dizendo que não é espiritual o suficiente, mexendo com orgulho. E se não colar, usar aquela lógica do cara ou coroa para fazer parecer que não adianta rezar, explorando nossa dificuldade com tempo, liberdade e a ação de Deus. E, num plano mais geral, essa ideia de promover o ponto de vista histórico.
incentivar um foco tão grande na análise do contexto que a gente esquece de perguntar: tem verdade aqui para mim? Isso isola gerações, o que é ótimo para a agenda do Fitafuso. É uma estratégia de longo prazo mesmo, manter a humanidade quebrada no tempo, impedindo que a gente aprenda uns com os outros através das eras. Deixa cada geração mais presa nos seus próprios erros e modismos. Tudo isso deixa a gente com bastante o que pensar, né? A análise do Lewis, mesmo vindo da boca de um demônio, toca em pontos muito profundos. Psicologia, fé e até como a gente lida com conhecimento e história. Deixa mesmo. E talvez a reflexão que fique dessa nossa conversa seja justamente sobre isso. Quando a gente lê um texto antigo ou vê uma obra do passado, como a gente equilibra a análise crítica, o contexto, com uma abertura real para ser interpelado, para aprender algo, para ser transformado por aquilo. É a pergunta-chave, né? Será que a gente corre o risco de, em nome do rigor ou de uma sofisticação intelectual, se fechar para a sabedoria que pode estar ali, só esperando para ser redescoberta e usada na nossa vida, nos nossos problemas de hoje? Fica aí a questão para a gente pensar. Estamos usando o estudo do passado como um escudo para nos proteger das verdades dele que talvez nos incomodem, ou como uma ponte para entender melhor a nós mesmos e o mundo. Como ser historicamente consciente sem perder a capacidade de aprender direto com quem veio antes?